Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação ofertada pelo curso de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, com conteúdo baseado na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. Bem, nos vídeos anteriores nós vimos um pouco sobre esse código e até compilamos ele. Ou seja, geramos um binário executável que a gente poderia usar no terminal de linha de comando ou, se for um ambiente gráfico, dando um clique duplo e vendo o resultado da execução desse programa. Para fazer isso, nós utilizamos o comando make ou o compilador Clang ou ainda o compilador GCC nas suas várias maneiras de utilizar, como por exemplo indicando o nome do arquivo de saída que nós queríamos, por exemplo, olá em vez de a.out. Depois nós passamos para um código um pouco mais elaborado, onde nós solicitávamos a interação com o usuário, pedindo para que o usuário digitasse o nome e depois exibindo o nome desse usuário. Para isso, nós tivemos que fazer uso da biblioteca cs50.h. Para compilar utilizando o compilador Clang ou o GCC, é importante que a gente inclua essa opção no final da linha de comando, como um argumento extra. Antes nós tínhamos incluído a opção "-o" para indicar que nós queríamos que o nosso programa se chamasse Olá. Agora nós temos que incluir a opção "-l cs50". É um parâmetro a mais e talvez fique fácil de você esquecer esse parâmetro. Então, se você estiver usando a IDE CS50, basta você digitar make olá que o seu arquivo vai ser compilado sem muitos problemas. Falando em compilar, vamos falar do processo de compilação. Bom, o que nós chamamos de processo de compilação é só uma parte do processo realmente em si. O processo de compilação envolve uns passos extras e nós vamos discutir um pouco sobre esses passos agora. Começando com o pré-processamento. No que consiste o pré-processamento? Bem, nós temos o nosso código e nós fizemos uma inclusão da biblioteca CS50. É importante notar que, desta biblioteca, nós estamos usando apenas a função getString e o tipo de dados definido por essa biblioteca, que é o tipo string. Então, o que o pré-processador vai fazer é substituir a biblioteca CS50 pelas funções da biblioteca que nós estamos utilizando. A mesma coisa para a biblioteca de entrada e saída padrão, onde nós estamos usando apenas o printf. E aí, o pré-processador vai substituir a biblioteca de entrada e saída padrão pelas funções e tipos que nós estejamos utilizando. Bom, o pré-processador pode fazer algumas coisas mais, como incluir informações extras do compilador por questões de segurança, dentre outras coisas. Nós não vamos nos interessar nesse assunto agora. De fato, quando vocês chegarem na disciplina de compiladores, vocês vão ver todas as diretivas, todas as informações extras que o compilador pode adicionar, de acordo com o projeto do próprio compilador. Agora sim, o processo de compilação. O que o processo de compilação faz? Bom, em vez de traduzir o seu código-fonte em linguagem de máquina, como a gente discutiu anteriormente, de fato, o processo de compilação é apenas uma das partes dessa etapa de transformar um código-fonte em código de máquina. O que a compilação de fato faz é transformar o seu código-fonte em um código que parece meio criptográfico nesse momento, com todas essas instruções estranhas. Na prática, esse é um código na linguagem assembly e esse código vai depender do tipo de processador que você está utilizando. Se você está utilizando um processador Intel, ele vai se parecer de um jeito. Se você está usando um processador AMD, ele vai parecer de outro jeito. Se você está usando um processador ARM, existente, por exemplo, nos computadores Raspberry Pi, ele vai ser de outro jeito. É importante você notar que algumas coisas são familiares. Por exemplo, nós temos aqui a função main, nós temos aqui a função getString e aqui a função printf, que foram funções que nós utilizamos ao longo do desenvolvimento do nosso código. Você vai ver também algumas instruções específicas. Essas são instruções da própria linguagem assembly, que, como eu falei, vai mudar de processador para processador. Depois de passar pelo processo de compilação, ou seja, o processo de compilação nessa sequência toda, o que ele vai fazer na prática é transformar o seu código-fonte em linguagem assembly. Depois, nós temos o processo de montagem, que é chamado de assembling em inglês. O que esse processo vai fazer é
pegar o código da linguagem assembly e aí sim transformar em linguagem de máquina, transformar em binário. Mas nesse ponto, o nosso programa ainda não está funcionando, porque a gente precisa fazer a conexão. Lembra, o processo de montagem ele vai pegar o código assembly e transformar em linguagem de máquina. Mas ele vai fazer isso para cada um dos pedaços do seu código. Então, ele vai pegar seu código fonte mesmo, transformar em assembly, depois linguagem de máquina, vai pegar a biblioteca CS50, transformar em assembly, depois linguagem de máquina, vai pegar a biblioteca de entrada e saída padrão, transformar em assembly, depois em linguagem de máquina. Nesse momento, então, nós teremos 3 arquivos separados. Um que veio do Olá.c, outro que veio do CS50, outro que veio da biblioteca de entrada e saída padrão. Cada um desses pedaços, um pedaço de um arquivo binário. O que o processo de link adição ou de ligação vai fazer é combinar todos esses arquivos em um único grande arquivo que vai ser de fato o seu programa executável. Todo esse processo, dividido em várias partes, você vai aprender melhor na disciplina de compiladores. Então, para a gente, o que interessa é que a gente vai entender tudo isso como uma única coisa. O processo de compilação, que pega o seu código-fonte e transforma num arquivo executável que você pode, então, dar um clique duplo ou escrever ponto barra e o nome do seu arquivo e executar, ver as instruções acontecendo na tela do seu computador. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de Laboratório de Programação.